Você nem percebe quando começa. Não tem um momento exato, não tem um aviso. É só a vida acontecendo rápido demais. O despertador toca. Você levanta. Olha o celular. Responde mensagens que você nem queria responder. Sai de casa. O barulho já começa antes mesmo de você pensar. Carros, motores, gente falando alto, passos apressados, tudo acontece ao mesmo tempo. E você tenta acompanhar. Mas no fundo, tem algo estranho. Como se você estivesse sempre um pouco atrasado da própria vida. Como se tudo estivesse acontecendo e você só estivesse assistindo. Os dias começam a se repetir. E não importa o que você faça, sempre parece igual. Mesmo quando você tenta descansar, sua cabeça não para. Mesmo quando está em silêncio, por dentro ainda tem barulho. Um tipo de cansaço que não passa dormindo. Um cansaço que não tem nome. Até que um dia, sem muita explicação, você decide ir embora por alguns dias. Não é um plano grande, não é uma viagem dos sonhos, é só uma tentativa de sair, de respirar, de ver se algo muda. São Tomé das Letras. A viagem começa normal, estrada, movimento, pensamentos indo e voltando. Mas aos poucos, alguma coisa começa a mudar. A paisagem muda, o ritmo muda, o ar parece diferente e você ainda não entende, mas já sente. Quando você chega, não acontece nada de imediato, não tem música épica, não tem revelação, é só silêncio. Mas não é um silêncio vazio, é um silêncio que parece cheio, como se tivesse algo ali, observando, esperando, presente. E isso te causa um leve desconforto, porque você não está acostumado com isso. Na cidade, o silêncio é ausência. Ali, o silêncio é presença. Nos primeiros momentos, você não sabe muito bem o que fazer. Sem pressa, sem urgência, sem notificações. Você olha em volta e parece que o tempo desacelerou, mas você ainda está rápido por dentro. Você anda pelas ruas de pedra, sente o chão irregular, o vento toca sua pele de um jeito diferente. O sol não parece agressivo. Parece próximo, quase como se estivesse te aquecendo por dentro. E então coisas pequenas começam a acontecer. Você começa a ouvir sons que antes estavam escondidos. O vento passando pelas árvores, não como barulho, mas como movimento, como linguagem. Os pássaros, não como fundo, mas como conversa. Um responde o outro, existe um ritmo, existe um sentido. E sem perceber, você começa a escutar de verdade. Sua respiração muda. Ela fica mais lenta, mais profunda. Seu corpo começa a soltar tensões que você nem sabia que carregava. Seus ombros descem, seu maxilar relaxa, seu olhar muda. E o mais estranho é que ninguém te ensinou isso ali. Você não fez esforço. Simplesmente aconteceu. Você começa a passar mais tempo em silêncio. Mas agora, isso não incomoda mais. Pelo contrário, parece necessário. Você senta em uma pedra, olha o horizonte. E pela primeira vez em muito tempo, você não sente necessidade de fazer nada. Não produzir, não responder, não correr atrás de nada, só estar. E então, algo mais profundo começa a surgir. Uma sensação difícil de explicar, como se aquele lugar já te conhecesse, como se você não fosse um visitante, mas alguém que está voltando. Você começa a perceber detalhes, pequenos sinais, coincidências que parecem um pouco precisas demais, um número que se repete, um caminho que você escolhe sem pensar e leva exatamente onde você precisava estar. Um vento que vem no momento certo, um silêncio que responde pensamentos. E você não sabe explicar, mas também não sente vontade de explicar. Você começa a confiar, não em algo externo, mas em uma sensação interna, uma espécie de direção. E aos poucos a cidade começa a desaparecer dentro de você. Você tenta lembrar da correria, do barulho, das preocupações, mas elas parecem distantes, quase irreais. E então vem a pergunta, silenciosa, mas muito clara. Por que eu vivia daquele jeito? E você não tem resposta, porque agora aquilo não faz mais sentido. Os dias passam, mas não passam correndo. Eles se abrem, se alongam, se tornam um presente. Você começa a dormir diferente, a acordar diferente, a sentir diferente. E sem perceber, você começa a se tornar alguém que você nunca conseguiu ser lá. Mais calmo, mais inteiro, mais você. E então, chega o momento inevitável. A volta. A ideia de ir embora começa a aparecer, compromissos, responsabilidades, a vida esperando. Mas agora, isso pesa. Porque algo dentro de você sabe que se você voltar do mesmo jeito, vai perder isso. Essa presença, esse silêncio vivo, essa conexão. E aí você percebe que não é sobre o lugar, sobre o estado, mas também é sobre o lugar. Porque foi ali que você lembrou. E agora você não sabe mais. Não sabe se quer voltar. Não sabe se consegue voltar.
Não sabe se faz sentido voltar. Porque pela primeira vez, o mundo desacelerou o suficiente para você se encontrar. E depois disso, é muito difícil voltar a se perder. E agora você não sabe se foi viajar ou se finalmente acordou.